Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, perdão. João 14, 27. Diz a palavra do Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos ler novamente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, nós estamos aqui em Cristo, pedimos que perdoe os nossos pecados, nossas faltas, qualquer que tiver na nossa alma nesse momento, nos conceda a bênção da sua palavra, meu Deus, nós possamos entender esse texto tão precioso. Senhor, aplique o nosso coração, nos edifique, nos fortaleça, em nome de Jesus, nós pedimos isso ao Senhor, Pai, para a honra e glória do Senhor, para o nosso bem em Cristo Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém. E amém. Amém. Pode sentar, né? Pode sentar. Amém. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, eu tenho falado para vocês que esse capítulo, especialmente que esse capítulo 14, é um capítulo de consolação, um capítulo que o Senhor Jesus Cristo ele está consolando os seus discípulos diante de tudo aquilo que eles vão ter que realmente enfrentar. Tanto a morte do Senhor, né? Então, ele ia ter nesse momento aqui uma ruptura, em que eles não iriam ter mais a presença do Senhor Jesus Cristo entre eles, como também aquilo que iria acontecer depois, né? A missão que eles iriam ter, a dificuldade que eles iriam ter nessa missão de levar adiante e proclamar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo às nações, expandir, né? E isso enfrentaria, eles teriam como consequência sobre a vida deles a perseguições, terríveis perseguições, como, se Deus quiser nós vamos chegar lá no capítulo 16, o Senhor Jesus diz que inclusive iriam matá-los devido a a pensar até que estariam fazendo serviço a Deus. Então, meus irmãos, ele já tinha dito também, né, que Pedro iria negá-lo, já tinha falado do traidor. Então, quando Jesus olha para a face dos discípulos, ele vê na face deles aquele temor, aquela ansiedade, aquela turbulência no coração deles diante daquilo que eles estavam ouvindo de Jesus. E Jesus sabia que eles iam ter uma missão difícil a partir dali. Então Jesus olha para eles e vê neles a ansiedade, a angústia. E outra coisa também, junto com a ansiedade, que é aquela turbulência, a preocupação, a angústia no coração, é o medo de enfrentar as coisas, né? de ter que, eles iam ficar sem Jesus, de ter que enfrentar o mundo, de ter que enfrentar todas essas dificuldades sem o Senhor Jesus, medo do futuro, medo do que viria a acontecer. Então tinha isso dentro deles, a angústia, a preocupação e o medo. Então Jesus olha para eles e, tanto que ele é Deus, ele conhece o que está no coração deles, mas na própria face dos discípulos isso ia ficando claro, né? E eu tenho dito para os irmãos que o capítulo 14 é o capítulo consolador, o 15 é um capítulo de exortação e o 16 é um capítulo de profecia, e tudo isso Jesus está preparando os discípulos, preparando essas pessoas para essa missão importantíssima que eles teriam que ter, esses dores, esses sofrimentos que eles teriam que enfrentar. E é isso que eu quero enfatizar muito, meus irmãos, nesse momento. O Senhor Jesus Cristo, ele está
dando a eles palavras de consolo e dando a eles palavras de paz, né? Palavra de paz, dando a eles as suas promessas e as suas revelações, mostrando para eles que apesar de que eles estavam ali preocupados, angustiados, apesar de que eles estavam amedrontados também com tudo que vinha acontecendo, com tudo que vinha ocorrendo, mas, meus irmãos, eles não precisavam ficar preocupados, angustiados, eles não precisavam ficar assim com medo, apavorados, porque, de fato, de verdade, meus irmãos, a palavra de Jesus, a palavra que o Senhor Jesus estava dando para eles, mostrava certas verdades e dizia assim, que apesar dos problemas, apesar de tudo isso, da morte de Jesus, da traição de Judas, da negação de Pedro, de que eles iriam enfrentar uma situação difícil no futuro, mas essas palavras de Jesus traziam para eles verdades que, como que dizendo assim, apesar disso não precisa ficar nem preocupado, nem com medo, vocês podem ter paz, vocês podem ter tranquilidade, vocês podem ter a paz. E essa paz é a paz de Jesus, é a paz que, inclusive aqui no versículo tão pequenininho, mas que ele realmente tem uma riqueza muito grande. Jesus diz assim: deixe-vos a paz. Observe que ele diz: a minha paz vos dou. É a paz que eles poderiam experimentar, é a paz que eles poderiam sentir, experimentar na vida deles, é a paz que vem do Senhor Jesus Cristo, apesar dessas dificuldades, apesar dessas lutas que traziam naturalmente tanto o medo como a angústia, né, do que eles teriam que enfrentar. Mas o que o texto deixa claro aqui, meus irmãos, que esta paz, ela é uma paz que, além de vir do Senhor Jesus Cristo, ela é uma paz que, como eu acabei de dizer, vem da palavra de Jesus. Então, eles precisavam, para que eles experimentassem essa paz, para que eles vivessem, gozassem dessa paz, eles teriam que ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, compreender essas verdades, entender essas verdades, e eles teriam que, então, aplicar isso na vida deles, né? Então, existe a paz de Jesus, e essa paz está mostrada, está revelada na palavra de Jesus. Essa paz, meus irmãos, é real, eles poderiam experimentar, mas para isso eles tinham que ouvir a palavra, eles tinham que observar, entender bem as verdades da palavra de Deus que Jesus estava dando para eles, e eles tinham que aplicar isso no coração deles. Tinham realmente que pôr ali no coração deles, a aplicar essa verdade, para que eles pudessem então experimentar isso na vida e na vivência, na experiência deles. A paz do Senhor, né? A paz que Cristo, ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz, quando você começa a estudar o que vai acontecer depois com os apóstolos, você vê que eles experimentam essa paz, essa tranquilidade, mesmo nas angústias, né? Você vê, por exemplo, Paulo cantando na prisão, você vê eles mostrando que eles tinham essa tranquilidade. Então é algo, meus irmãos, que eles realmente experimentaram depois, né? Que aqui eles estavam angustiados, eles estavam preocupados, eles estavam com medo, mas depois, quando você lê especialmente o livro de Atos, e você lê as próprias cartas apostólicas, você vê que esses homens aprenderam e eles realmente experimentaram essa paz. Agora, irmãos, vocês estão dizendo talvez assim: bom, pastor, como é que a gente pode pensar nisso na nossa própria situação hoje aqui, né? Será que isso tem uma aplicação para nós hoje? Sim, meus irmãos. Vocês sabem, eu sei, todos nós sabemos, nós que somos cristãos, nós que somos crentes em Cristo Jesus, que não é fácil ser cristão. As dificuldades que os primeiros cristãos enfrentaram, na verdade, continuam.
Pode ser que até os modos sejam diferentes, as formas como essas dificuldades se manifestam, mas continuam. Quando nós continuamos sendo perseguidos, nós continuamos tendo que enfrentar lutas contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a nossa própria natureza pecaminosa. Nós, muitas vezes, nos sentimos, isso não é verdade, né? Na verdade nós não estamos sozinhos, mas muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, porque as pessoas podem nos abandonar. Em certo sentido, os cristãos, eles são as pessoas mais solitárias do mundo, né? Porque eles não compartilham do pensamento e da prática mundana, e o mundo os abandona. Nós, além de tudo isso, nós temos as dificuldades da vida, né? Apesar de que essa não é exatamente a ênfase aqui desses capítulos do Evangelho de João, mas o Senhor Jesus Cristo já tinha dito que um dos motivos, uma das fontes de preocupação são, por exemplo, as necessidades materiais, né? Vou ler com vocês aqui, por exemplo, irmãos, abre comigo a sua Bíblia, só para a gente ilustrar, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, Mateus capítulo 6, versículo 25. Então, observem que o Senhor Jesus Cristo ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mas veja o que Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, beber, vestir. Essas necessidades da vida trazem preocupações. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos: preocupação e medo, né? Então, apesar de que não é a ênfase nesse caso, esse capítulo não está enfatizando esse tipo de preocupação, mas outro tipo de preocupação, né? Que é a preocupação mais voltada à missão espiritual propriamente dita, que os discípulos teriam. Eles iriam ficar sem Jesus ali, eles teriam que enfrentar a perseguição do mundo. Essa é a preocupação enfatizada nesses 3 capítulos, apesar de que isso é a ênfase, mas também nós estamos autorizados pelas Escrituras, juntando Escritura com Escritura, de nos lembrar que as necessidades dessa vida também normais, o comer, o beber, o vestir, são também fonte de preocupação e de medo. Então, tanto quando você olha para o aspecto mais espiritual do cristão, o cristão tem que enfrentar o pecado, o cristão vive num mundo hostil a ele. Isso é uma fonte de preocupação e de medo, isso tira a paz, pode tirar a paz do cristão. Mas também, eu quero chamar a atenção dos irmãos, nós podemos já pensar em como essas coisas são importantes para aquele outro aspecto mais material, das necessidades materiais, da necessidade que todos temos. Nós precisamos comer todos os dias, nós precisamos beber todos os dias, nós precisamos vestir, nós temos que ter casa, nós temos que ter um monte de coisa, de necessidade, de suprimento dessas necessidades materiais, sem as quais a vida se torna, se não impossível, pelo menos muito difícil, né? E isso torna o nosso coração, tanto as questões espirituais e as lutas espirituais e a batalha como cristão que nós temos, como é nessas necessidades mais materiais, que está lá enfatizado no Sermão da Montanha, tanto uma coisa como a outra podem tirar a nossa paz, podem nos encher de preocupação, de ansiedade, de perplexidade, e podem nos deixar amedrontados. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que se nós entendermos, é por isso que eu com a graça de Deus, eu quero me esforçar bastante aqui para explicar, pela graça de Deus, pelo que o Espírito Santo nos ilumine, para explicar esse texto, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: se nós entendermos essa verdade, nós vamos nos ver livres de preocupação e do medo, e vamos experimentar a paz de Jesus. Porque Jesus disse aqui, olha, no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
E aí ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ou seja, vocês não precisam ter preocupação, turbulência no coração, nem medo, mas vocês podem experimentar a paz. Ou seja, essa paz que o texto está nos falando aqui é paz para nós, irmão. Não é alguma coisa assim, sabe? Que é algo só que nós ouvimos falar, uma teoria. Não, é algo prático, é algo que, se você não está vivendo, se você não está experimentando, é porque você não está aplicando os princípios desse texto, é porque você não está ouvindo o que Jesus está dizendo. Se você vive com medo, se você vive preocupado com a sua vida, preocupado com as suas necessidades materiais, e você vive também preocupado com as questões espirituais e com as lutas do seu cristianismo, se você vive preocupado e com medo, é porque você não está aplicando esse princípio que Jesus diz aqui. Porque Jesus está dizendo: não se turbe, não tenham medo, tenham paz. Então, meus irmãos, eu convido vocês a, junto comigo, nós estudarmos esse texto, olharmos. Ele é muito pequenininho, é só um versículo, mas ele é muito rico, para percebermos o que Jesus está nos ensinando aqui. E eu gostaria que você, com a graça do Espírito Santo, você que ama Jesus, você que serve Jesus, você pudesse sair daqui hoje tomando uma decisão na sua vida, dizendo assim: eu quero experimentar essa paz que o Senhor Jesus Cristo fala aqui. Eu não quero viver nem preocupado e nem com medo, mas eu quero experimentar a paz de Cristo. Amém? Que Deus nos dê graça para isso. Então vamos olhar para o texto agora, né? Nós podemos dividir esse texto em 4 partes, meus irmãos, que me parece bastante óbvio que estão aqui. A primeira, o tema é a paz de Jesus, é a paz de Cristo. Mas a primeira parte nos fala da paz que Ele nos deixa. Que Ele diz no início do versículo: deixo-vos a paz. Esse é o meu primeiro ponto hoje. O meu segundo ponto é que esta paz é a paz dEle. Porque Ele diz: não é a minha paz vos dou, é a paz dEle. Esse é o segundo ponto. Primeiro, que Ele nos deixa a paz. Segundo, que a paz é dEle. E o terceiro ponto aqui que eu quero destacar é que esta paz não é de acordo com a paz do mundo. É uma paz diferente da paz do mundo. E o último ponto é a própria exortação, a aplicação desses ensinos que Jesus faz no finalzinho do versículo. Então, a exortação à paz. Então, primeiro ponto, a paz que Ele deixa. Segundo ponto, a paz que é dEle. Terceiro ponto, a paz que não é de acordo com o mundo. E o quarto ponto, a exortação a esta paz, né? Que é, na verdade, uma aplicação que Ele faz desses ensinos que Ele está trazendo aqui nesse versículo. Então vamos para o primeiro ponto. Quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui, vou ler todo o versículo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Primeira coisa que Ele diz é isso: deixo-vos a paz. Veja, irmãos, que Ele não está dizendo aqui: olha, eu vou embora, eu estou dando um monte de notícias ruins para vocês, né? Que Pedro vai me negar, vai ter um que vai me trair, vocês vão ter muitas dificuldades e vai ser difícil, e portanto eu estou deixando para vocês o quê? A preocupação e o medo, né? Sabe quando nós assistimos jornal, e nós todos experimentamos muito disso nesses dias de pandemia, porque muitas das notícias, e eu não estou dizendo que isso é errado, não, tem que ser noticiado mesmo, só que o cristão, ele tem que ouvir as notícias e filtrar as notícias pelo que a Bíblia ensina, né? Mas se nós formos ouvir só as notícias que nós temos ouvido há mais de ano, são terríveis, irmãos. Milhares de mortos por dia, 500 mil mortos total só no Brasil, uma quantidade enorme pelo mundo. Quando nós vamos ouvindo essas notícias, é difícil ter paz. O nosso coração, ele vai ficando preocupado e amedrontado. Então, quando nós olhamos para o que Jesus vem falando, Jesus tinha dito coisas bem difíceis, irmãos. Jesus tinha dito assim, né?
No versículo, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, por favor. No versículo 37 do capítulo 13, ele disse, Pedro diz, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Aí Jesus diz, tu darás a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Lá no versículo 21, no mesmo capítulo 13, o texto diz assim, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. O próprio Jesus ficou turbado para falar disso, que não era uma notícia fácil de dar. Aí ele diz, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Meu irmão, imagine notícias muito ruins. O próprio Jesus ficou turbado. Lá no capítulo 16, ele diz, no primeiro versículo, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. No primeiro versículo do capítulo 16, expulsar-vos-ão das sinagogas. Não era uma coisa fácil para ele ser expulso da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Olha, vão matar vocês. Eu pergunto para os irmãos, como é que é possível Jesus dizer, deixe-vos a paz, olha, eu estou saindo desse mundo, eu estou deixando vocês. Isso já era uma notícia ruim, né? Eles iam ficar sozinhos. Como é possível Jesus estar dando notícias tão difíceis, notícias que trazem ansiedade e medo, e ele ainda diz assim, preste bem atenção no que Jesus está dizendo, ele está dizendo, eu vou me embora, mas eu vou deixar a paz com vocês, deixo-vos a paz. Meus irmãos, lá no final do capítulo 16, Deus quiser nós vamos chegar lá, né? No versículo 33, Jesus diz assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ele mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer quando ele diz, deixe-vos a paz, já que, observe bem, ele tinha dado tantas notícias ruins que não trazem paz não, se fosse só olhar essa notícia. Jesus vai morrer, Pedro vai negar, Judas vai trair, e vocês vão morrer também. Como é possível que Jesus diz, olha, o meu legado, a minha herança, o que eu estou deixando para vocês é a paz. Por que Jesus está dizendo isso? Porque, meus irmãos, esses fatos são só um lado da história. Jesus, a paz que Jesus dá, e isso é muito importante nós compreendermos, a paz que Jesus dá não é uma paz de um remédio que você toma para só passar, vou dar uma ilustração, né? Uma ilustração simples, para passar a sua dor de cabeça, mas que não cura, que não trata realmente de algum problema que pode estar dando a dor de cabeça. A paz que Jesus dá não é uma paz que maqueia o problema, que engana a pessoa, diz assim, olha, não se preocupe, viu? Não fique preocupado porque você não vai sofrer, porque você não vai ser afligido. Não. No próprio finalzinho do discurso de Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas no meio da aflição, e é por isso que Paulo vai dizer que o que Deus nos dá é acima do entendimento, porque no meio da aflição o cristão pode ter paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz que Jesus dá não é uma paz baseada no engano, é uma paz que todos os cristãos sabem que vão sofrer por serem cristãos, que vão passar dificuldade por serem cristãos, podem até morrer por serem cristãos. Mas existe então esse fato, que é um fato que realmente é preocupante, mas a paz vem das outras palavras de Jesus. Das outras verdades de Jesus, diz que não é só esse lado, ou seja, de que sim, é verdade que eles vão sofrer, é verdade que vão ter outras negações semelhantes a de Pedro. Pedro não foi o único que negou, né? Que fraquejou. É verdade que não haverá outros, somente um traidor. Muitos traidores virão e vão se inserir no meio da igreja, mas são como Judas, traidores.
É verdade que o mundo pode chegar e nos matar por causa do nosso cristianismo. Nós não estamos isentos de sofrer. É verdade também, lembrando lá de Mateus, que existem as necessidades, é preciso comer, beber, vestir. E às vezes as coisas não são fáceis para adquirir isso. É difícil comer, é difícil beber, é difícil vestir, está tudo caro. É verdade que existem essas dificuldades e a palavra de Deus nunca ela diz para nós que não existe a dificuldade. Mas ela quer nos fazer olhar o outro lado da moeda, se assim eu puder dizer. A outra parte é que, sim, é verdade que tem essa dificuldade, mas tem uma outra parte. Qual é a parte, meus irmãos? Jesus Cristo já tinha dito assim, Jesus diz aqui, eu vou deixar um legado para vocês, é a paz. Você diz, mas como é, Jesus, que esse legado de paz o Senhor está dizendo que vai acontecer tanta coisa ruim conosco? É porque tem outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é o seguinte. Primeiro, vamos olhar para algumas coisas, rapidamente para algumas coisas que nós já estudamos aqui, já aprendemos ao longo do estudo do capítulo 14. Olha o que ele diz no primeiro versículo do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar lugar. A paz está fundamentada nesse fato de que Jesus Cristo iria morrer na cruz por eles, iria preparar, iria operar tudo para que eles no futuro estivessem com ele nessa morada da casa do Pai. No versículo 3 diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus dá um salto no tempo e mostra lá o final de todas as coisas, quando ele vai voltar para buscar os seus discípulos, reuni-los todos para que eles morem para sempre com ele, no novo céu e na nova terra, né? Apocalipse vai dizer, e vi o novo céu e nova terra, onde habita a justiça, e vi a Jerusalém descer do céu, é a morada de Deus com os homens. Jesus dá esse salto, meus irmãos, e diz assim, olha, vocês não precisam ficar turbados, porque esse mundo é difícil mesmo, mas no final, e é por isso que eu vou morrer na cruz por vocês, no final vocês vão estar comigo para sempre, na casa do Pai. Essa é a primeira verdade, essa é a primeira verdade que Jesus quer enfatizar. Jesus também tinha dito para eles, que eles sabem o caminho, e o caminho é Ele mesmo. Vamos ler o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês já conhecem. O caminho está pronto. É só crer. É só se arrepender. E vocês já sabem. Vocês não são ignorantes. Vocês não são pessoas que não sabem como alcançar essa morada e viver com Deus para sempre. Desde agora, na verdade, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus tinha dito para eles também que é verdade que eles iriam enfrentar muitas dificuldades e muitas coisas terríveis, mas Jesus faz uma promessa fabulosa e diz para eles assim, no versículo 12, vamos ler. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele tinha dito para eles que ia acontecer com eles algo maior, obras maiores do que ocorreu com ele mesmo quando ele esteve ali, corpo, fisicamente, andando entre eles. Eu já expliquei, vocês lembram, né? Que obras maiores eram essas? É que através deles o Evangelho ia se expandir, ia chegar aos confins da terra. E é o que ele fala lá em Atos 1,8, recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, eles iriam sofrer, eles iriam ser perseguidos, eles iriam até morrer, mas o reino de Deus e a salvação iria se espalhar. Muita gente iria crer. Lá no capítulo 17, ele ora pelos que ainda iam crer. Nós, irmãos. Jesus orou por nós lá no capítulo 17. Os discípulos podiam ter certeza que é difícil a missão, mas a missão já é vencedora. O Evangelho vai se expandir. Com todo o empenho
do diabo contra, dos homens ímpios, do próprio pecado deles, mas eles iriam vencer. A missão é vitoriosa, o reino de Deus é vitorioso. É como uma sementinha que é tão pequena no início, mas cresce, se expande e vence. Ele tinha dito também que no meio das lutas e das dificuldades que eles iriam passar, eles não iam ficar sozinhos. Olha o que ele diz no versículo 16: eles iam ter o outro Consolador, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então ele diz no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E nós aprendemos então aqui, já estudei esse texto com vocês, que ele está prometendo o Espírito Santo. Ele está prometendo que jamais eles vão ficar sozinhos, porque Ele estará com eles durante toda a peregrinação aqui nesse mundo. Lembra que Ele diz: eis que estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estaria com eles, Ele estaria presente com eles para sempre, até o final. Eles não ficariam órfãos, mas eles teriam presença contínua, constante do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui está. Eles teriam dificuldades. Preste bem atenção nisso, observe bem. Eles teriam dificuldades, eles teriam angústia, eles teriam lutas. Mas no final, eles iam morar com Jesus. Ele já estava no caminho. Jesus para morar nessa morada do Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles iriam ter vitória na missão deles. O Evangelho iria se expandir, iria chegar aos confins da terra. E eles teriam a presença contínua do Espírito Santo de Deus. Eles não ficariam órfãos nem sozinhos, mas o Consolador iria estar com eles, iria ensiná-los, iria guiá-los. Então, eu queria que vocês percebessem isso. Nós temos aqui Jesus falando das dificuldades, das lutas, da morte, das perseguições, mas por outro lado, Jesus falando de que eles iriam morar com Ele, de que eles iriam expandir, o reino iria se expandir, eles iriam fazer obras maiores do que Ele mesmo fez, e de que o Espírito Santo iria estar com eles para sempre, e eles não ficariam sozinhos. O que eles tinham que fazer então? É por isso que Jesus está dizendo aqui: deixo-vos a paz. Porque a paz de Jesus não é assim, eu chegar para você e dizer assim, vai ser tudo fácil e simples. Não, vai ser dureza, vai ser dificuldade, vai ser perseguição, vai ser luta, mas a vitória é certa. Mas vocês vão morar comigo. O Espírito Santo vai estar com vocês o tempo todo para dar graça, força, orientação, poder, e vocês vão chegar lá. Então, por isso, olha a dificuldade, mas olha a vitória final. E vocês constatando isso, a dificuldade, mas a vitória é certa, vocês podem ter paz. Vocês estão compreendendo o que Jesus está fazendo aqui? Está dando para entender? Então, o que Jesus está fazendo? Jesus não está dando uma paz falsa, dizendo assim, olha, vai ser tudo fácil. Jesus está dizendo, olha, é difícil, mas fiquem tranquilos, porque no final vocês vão morar com o Pai. Vocês já estão justificados, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, vocês já sabem, na verdade, vocês já estão no caminho. O Espírito Santo vai estar com vocês o tempo todo, eu vou estar com vocês. Então, essa é a paz, irmãos. Não é uma paz falsa, não é uma paz enganosa, uma paz baseada num tipo de sentimento, de mentira que diz assim, você não vai sofrer. Não, você vai sofrer, mas a vitória é certa no final. É difícil viver para Cristo nesse mundo, mas a vitória é certa no final. E você tem a melhor das companhias, a melhor das consolações, o melhor do auxiliador, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, por isso, irmãos, eu quero que vocês captem bem isso aqui. Por isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, deixo-vos a paz. Lembra que ele diz no final do capítulo 16, vamos ler de novo, no versículo 33, ele diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Como é que vocês vão ter paz? Pelo que eu tenho dito, pela minha palavra. Meu querido irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui.
E aqui é uma exortação que eu quero lhes fazer. Se você vive preocupado e com medo, é porque você não está ouvindo de maneira atenta o que Jesus tem dito aqui. A grande questão é, ele começa o capítulo dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creio também em mim. Creiam no que eu estou dizendo, creiam na minha palavra. Eu não quero deixar nenhuma dúvida para os irmãos aqui nessa noite, dizendo o seguinte: se você quer experimentar a paz de Cristo, essa paz que eu estou te falando, você precisa ouvir e dar valor a isso que ele diz aqui, a todas essas verdades espirituais, e a confiar nelas. Aí você vai ser corajoso, e você vai ter paz e coragem, em vez de preocupação e medo. Você tem que ouvir. Agora, se você não ouvir, se você não prestar atenção, se você não observar essas promessas e não se firmar nelas, aí você vai ficar preocupado e com medo. E eu quero aplicar isso tanto nas questões espirituais como nas questões materiais. Lembra que ele fala lá no Sermão da Montanha? Que ele alimenta até as aves dos céus. Hoje a gente estava lá no quintal de casa, até falei para as meninas aqui, irmãos, eu não sei o que aconteceu hoje, mas era passarinho de toda qualidade cantando na mesma hora, né? E os passarinhos tudo cantando. Todos aqueles pássaros se alimentaram hoje. Quem alimentou aqueles pássaros? O nosso Pai, nosso Senhor. Então não tem por que você ficar preocupado. Não tem porquê. Nem com as suas necessidades materiais, é isso que ele diz lá no Sermão da Montanha: vocês não valem mais que as aves? E nem com as questões espirituais, porque existem todas essas promessas, irmãos. Ele cuida de nós. Por isso que Jesus diz aqui: deixe-vos a paz. Mas a segunda coisa que ele diz é: a minha paz vos dou. Isso é muito importante nós enfatizarmos. A paz é a paz de Jesus. Graça, por isso que nós dizemos, né? Qual é a saudação cristã tradicional, bíblica? Graça e paz. Graça e paz. Agora, eu quero chamar a atenção dos irmãos, comentarista bíblico muito bom, F.F. Bruce, ele coloca ele destaca um aspecto aqui do que é de Cristo, porque Cristo diz aqui: a minha paz. Nós não podemos deixar de observar esse detalhe que é fundamental. A minha paz. A paz é minha. Mas ele já tinha dito, ele vai dizer, melhor dizendo ainda, ele vai dizer ainda, aqui no capítulo 15, no versículo 9 e 10, olhem comigo por favor, capítulo 15, versículo 9 e 10, ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei, olha aqui, no meu amor. Minha paz, meu amor. Agora, olha o versículo 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Então temos aqui 3 coisas que ele diz que são dele. A minha paz, 14:27, o meu amor, 15:9 e 10, e o meu gozo, 15:11. A minha paz, o meu amor e o meu gozo. A verdadeira paz é a paz de Cristo. O verdadeiro amor é o amor de Cristo. O verdadeiro gozo, a verdadeira alegria é a alegria de Cristo. O que Jesus está dizendo aqui? Quando Jesus diz lá no capítulo, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele já tinha deixado claro que nós não temos nada de Deus Pai, nenhuma bênção sequer, a não ser por Ele, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, tudo isso que nós temos, inclusive a paz, essa paz que nós experimentamos, essa paz é a paz dele, porque Ele, irmãos, Ele que preparou o lugar para nós. Lembra que Ele disse, versículo 2,
Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Ele diz, vou preparar-vos lugar. Então observe, Jesus diz, o lugar, quem vai preparar sou eu. Como é que eu vou preparar o lugar? Na cruz do Calvário. E depois de tudo que eu vou fazer, porque eu vou... Lembra que nós estudamos o Catecismo Ortodoxo e todas as obras de Jesus? Jesus nasceu da Virgem, Jesus viveu uma vida santa, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. Aliás, antes de ressuscitar, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele está sentado à destra de Deus. Ele enviou quem? Atos 2, o Espírito Santo. E ele em breve voltará. Tudo é obra dele e tudo Deus opera em nós por causa dele, por meio dele, porque ele é o cabeça dos redimidos, porque ele é o mediador. Então tudo, meus irmãos, tudo é por Jesus. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer nesta noite. Você só pode experimentar essa paz em Jesus. Tudo eu tenho em Jesus, e fora de Jesus eu não tenho nada. Eu posso ter um monte de coisa, mas se eu não estou em Jesus, eu sou o mais miserável dos homens. Eu posso ser até alguém muito pobrezinho, não ter muita coisa não, materialmente, mas se eu estou em Jesus, eu tenho tudo. Tem um corinho antigo que cantava lá, quando eu era criança, cantava na igreja, que dizia assim, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. A paz é a paz de Jesus, o amor é amor de Jesus, a alegria, gozo é a alegria de Jesus. Queridos irmãos, a paz vos dou, não vou lá dou, a minha paz vos dou. Terceiro lugar, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz é por causa... A paz, que o legado que ele deixa são as suas promessas, a sua palavra. É dele, porque é ele que dá essa paz, pelo que ele fez, morrendo na cruz por nossos pecados. Mas ele acrescenta a terceira coisa aqui. Se ele acrescenta é porque é importante. Não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo dá paz. O mundo dá paz. Sim. Mas é uma paz diferente dessa paz de Jesus. É uma paz falsa. Vários comentaristas destacam sobre esse trecho aqui, que era uma saudação típica da época, né, entre os judeus, quando eles se encontravam e quando eles se despediam. Shalom, a paz. Então, paz. Paz seja contigo. Uma saudação. Desejando prosperidade, desejando a paz para o seu amigo, para o seu familiar, quando você encontra, quando você se despede dele. É uma saudação. É o máximo que o mundo pode fazer. Saudar com paz. Mas fica só nisso. Não tem verdadeira paz. Aquela saudação é, na verdade, vazia. Pode ser sincera, pode ser de sincero desejo que você tenha paz, que você tenha prosperidade. Com certeza, muita gente que nos saúda com um bom dia, uma boa noite, é educado, é bom fazer isso, é cortesia, é bom, é útil. Mas nós não temos poder para desejar boa noite para ninguém, temos? Para que aquela noite seja realmente boa. Nós desejamos, mas não sabemos se vai ser boa. Um bom sono, nós dizemos. Desejamos, mas não sabemos. O mundo, o máximo que o mundo pode fazer é desejar a paz, mas o mundo não pode dar paz, porque o mundo não tem paz. Agora, outra coisa que deve se destacar quando Jesus fala aqui, é que tudo do mundo é enganoso. Quando Jesus fala do mundo, na verdade, vamos juntar a Escritura com a Escritura, na verdade o que tem no mundo para os cristãos é aflição. Tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. Versículo 33 do capítulo 16. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que vem do mundo para os cristãos, aflição. O mundo não trará paz para os cristãos, aflição.
Todavia, Jesus, podemos lembrar também o fato de que o Senhor Jesus Cristo, ele diz no capítulo 15, ele diz no versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, 15 e 20, não é o servo maior do que o seu Senhor, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia também do meu Pai, odeia também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-na e me odiaram a mim e a meu Pai. Vocês lembram que ele diz antes disso, eu até pulei aqui, mas eu quero ler também o versículo 19, que ele diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. O mundo odeia a Deus, portanto odeia Jesus, que foi enviado de Deus, e odeia os discípulos de Jesus. Mas o mundo ama os seus. Só que esse amor é cheio de promessas, inclusive de paz. O mundo chega para nós e diz assim: olha, lembra do diabo no Jardim do Éden? O diabo foi o primeiro pregador do mundo. O mundo é esse sistema diabólico, sistema alienado de Deus, onde os homens odeiam a Deus e seguem o diabo. Lembra que o diabo disse para Eva: sereis como Deus. Lá no Jardim do Éden, preste atenção nisso, irmãos. Lá no Jardim do Éden, Jardim de Delícias, o diabo prometeu a paz. A paz. O diabo prometeu coisas boas. O mundo promete a paz. O mundo ama quando nós nos afastamos de Jesus e nos oferece o seu amor. Nós temos o amor do mundo, nós temos a paz do mundo, só que tudo isso é falso. Tudo isso é falso. O mundo vai tentar conquistar você. Preste bem atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Não se iluda, tá? O diabo, ele vem contra nós de duas formas. Ou ele persegue, ou ele seduz. E aqui, o aspecto da paz do mundo que Jesus fala é a sedução. O mundo tenta nos seduzir, nos faz promessas e diz assim: olha o que eu tenho para você. É o diabo no Jardim do Éden. Guarde isso essa noite. Jesus sempre deixa um alerta, né? E aqui Jesus está deixando um alerta. Olha, preste bem atenção. A paz é a paz minha. Não é a paz do mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo oferece fama, oferece oportunidades, oferece riqueza, oferece prazeres, oferece paz. No mundo, os homens e as mulheres se saúdam com a paz. Mas tudo é vazio, porque a paz verdadeira é só a paz de Jesus. Receba esse alerta da palavra de Deus nessa noite. Muito cuidado, porque o mundo vai tentar você uma falsa paz. O mundo vai dizer: eu te amarei se me amares. O mundo ama os que são seus, mas é o abraço do animal feroz que vai engolir aquele que diz que ama. É a falsa paz. Jesus diz: a paz que eu dou para vocês não é como o mundo dá. Lembra que eu falei agorinha que a paz de Jesus é uma paz que ele diz: vocês vão sofrer, mas no final vocês vão vencer. O mundo diz para você: creia em mim, me siga, e vocês não vão sofrer por Jesus. Só que o mundo encobre que o final é a morte. Qual é o salário do pecado? A morte. Qual é o final do pecado? Paz, ira eterna, condenação eterna no inferno. Um dia Deus vai derramar sua ira sobre os homens que não estão debaixo da paz de Jesus. Eles podem até experimentar uma paz nesse mundo. Não vão ser perseguidos por Jesus,
vão ter as benesses do mundo, o mundo vai amá-los, vai aplaudi-los. Mas no final, essa paz será falsa. Jesus não dá essa paz anestésica, da anestesia, para que a pessoa não sinta dor, não sinta a realidade do corte. Jesus faz a pessoa sentir que existe o corte, existe a dor, mas no final tem a vitória. Vocês vão morar comigo. Eu estou com vocês o tempo todo pelo Espírito Santo. Jesus contou a parábola do semeador e alertou que muitos vão se deixar iludir pelo mundo e vão abandonar os caminhos do Evangelho por causa do mundo. Irmãos amados, guarde-se de você nunca trocar a paz de Jesus pela paz falsa do mundo. E aí, diante disso, o Senhor Jesus Cristo ele faz a exortação, que é o meu último ponto. Ele diz então, voltando para o versículo 27, ele tinha dito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Aí ele faz uma exortação final, que é como qualquer pregador prega e depois faz a aplicação. Jesus é o melhor dos pregadores, é o pregador por excelência. Depois de ele ter dito que ele deixa a paz para eles, de que a paz é dele e de que não é como o mundo, ele chega para os discípulos e diz assim: se isso é verdade, não se turbem. Se isso é verdade, não se atemorizem. Irmãos amados, Jesus está dizendo aqui que se eles compreenderem essas verdades e se eles depositarem fé na palavra de Jesus, eles não vão se turbar e não vão se atemorizar, mesmo diante dessas coisas horríveis que eles vão ter que enfrentar. Como eles vão fazer isso? Ora, ele já tinha dito no início do capítulo, bora ler de novo no início do capítulo, como é que eles vão poder ficar tranquilos e ter coragem? Jesus está dizendo: fiquem tranquilos, não se turbem, tenham coragem. Ele diz no início do capítulo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aqui está, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, cristão e cristã. Se você vive perplexo, preocupado, vive com medo, deixa eu lhe dar aqui o remédio. Creia na palavra de Jesus. Confie em Jesus. Descanse em Jesus. Jesus já disse para você que Ele está preparando um lugar, que Ele morreu na cruz por seus pecados. Você já crê em Jesus como seu Salvador? Então fique tranquilo. Ele está com você o tempo todo pelo Espírito Santo, irmão. Você vai ser usado por Ele, quanto mais você descansar nele, para que Ele testemunhe a verdade do Evangelho aos outros através de você. Nós somos todos a igreja de Jesus. E no final, Ele vai levar você para morar com Ele. Não tenha medo de nada. Lembra que Paulo disse? Tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por que você está com tanto medo, tão preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber? Olha as aves dos céus. O Senhor cuida delas, vai cuidar de vocês. Por que você está tão preocupado com as dificuldades espirituais? Você tem fraquezas, tem pecados, mas maior é o Espírito Santo que habita em você, que vai lhe dar poder. Andar em espírito, não satisfareis o desejo da carne. Você se preocupa com as dificuldades que os cristãos têm enfrentado? Está crescendo o movimento gaysista, de casamento, entre aspas, homossexual. Meus irmãos, não tenhamos medo de nada disso. Isso aí, irmãos, faz parte, na verdade. A igreja vai ser perseguida mesmo, de uma maneira ou de outra. Vamos em frente. Inclusive, levando o Evangelho aos homossexuais, pregando com amor, ensinando, e muitos vão se converter. Vocês vão fazer obras maiores, o Evangelho vai se expandir. Temos que ter medo, nem entrar na guerra com as armas humanas. Nossas armas são espirituais. Ser sal da terra, ser luz do mundo. Não se preocupem, não se atemorizem com nada. Creiam. Jesus está dizendo: eu deixo a minha paz para vocês, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Qual é a conclusão? Não se preocupem
Turbar-se é preocupar-se, é ficar com o mar revolto dentro do coração, porque quando está acontecendo isso, é porque a pessoa não está descansando no Senhor, na sua palavra. Quando ela vive atemorizada com medo de tudo, o que será do futuro? O futuro, como os antigos diziam, a Deus pertence. E que bom, Ele está cuidando de nós. Ele vai cuidar de nós. Irmão, nós vamos morar com o Senhor para sempre. Se você é um crente, você não precisa se preocupar. Agora, se você não é crente, creia. Arrependa-se e creia. Mas Ele diz para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Conclusão: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu queria encerrar deixando 4 lições aqui. Na verdade, já dei essas lições durante a exposição, mas eu quero enfatizá-las, irmãos. O primeiro conselho que eu quero dar aos irmãos é óbvio. Irmãos, se Jesus deixa essa herança pela palavra dele, nós temos que buscar a paz na palavra de Cristo. Você precisa ler a sua Bíblia todo dia. Eu já falei isso aqui tantas vezes, mas esse é o conselho mais básico. Ler a Bíblia todos os dias, com meditação, com oração, dizendo assim: Senhor Jesus, me enche da paz que vem das tuas promessas. Lembre, meu querido irmão, Jesus disse que você vai morar com Ele, que o Espírito Santo está com você, você não está sozinho. Creia na palavra, medite, busque a palavra e tenha paz na palavra. Leia esse capítulo 14 essa semana. Queria dar um conselho para vocês. Se algum dos irmãos aqui está vivendo muito preocupado, angustiado, meio anotado, leia o capítulo 14 essa semana. Leia assim com oração, uma vez por dia ou algumas vezes na semana, pensando nas promessas, e pense e aplique a sua vida, porque as promessas é para você que é um cristão, você que crê em Jesus. Busque a palavra, busque a paz na palavra. Você deve assistir os jornais, deve ouvir as notícias, mas não deve ficar só atentando para as notícias, que são sempre, a maioria das vezes, são ruins. Mas ouça a palavra, e a palavra vai lhe encher de paz. A palavra de Jesus. Jesus tinha dito, aliás, vai dizer: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Então, ouça a palavra de Jesus. Segundo conselho que eu lhe dou, irmãos, lembre que a paz é a paz em Cristo. Você tem tudo porque Jesus morreu por você naquela cruz, porque Jesus veio esse mundo, porque Jesus subiu ao Pai, está intercedendo por você, e Jesus em breve voltará. Tudo que você tem por Jesus, nunca esqueça disso, de que a paz é a paz de Jesus, é a paz por meio de Jesus, é a paz que vem dele. Portanto, descanse nele. Tudo que você precisa está nele. Ore a Deus em nome dele. Peça a Deus, clame ajuda, clame graça por causa dele. E nele você tem tudo que você precisa, todos os suprimentos espirituais. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Abundância não é dinheiro, não é riqueza, mas é abundância espiritual, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Lembra as 3 bênçãos que nós enfatizamos aqui? O amor dele, a alegria dele, a paz dele, tudo isso você tem nele. Então, sempre olhe para Jesus, sempre descanse em Jesus e sempre espere em Jesus, que ele é o mediador. Terceiro conselho, esse conselho é uma advertência. Muito cuidado quando o mundo tentar te oferecer uma outra paz. Paz do dinheiro, a paz do poder, a paz dos prazeres, a paz que o mundo oferece, tentando te distrair, te afastar de Jesus. Cuidado, não se deixe levar. A paz de Jesus não é como o mundo, porque a paz do mundo é uma falsa paz. Então, fique firme. Quando o mundo te tentando te oferecer uma falsa paz, um falso amor e uma falsa alegria, lembre que isso é falso e que você deve firmar sua fé e buscar a verdadeira paz somente em Jesus, não no mundo. E o último conselho é o conselho de Jesus, diretamente dele. Todos os conselhos são conselhos dele também, mas aqui é um conselho que ele deixa para nós direto, para nós hoje à noite. Bora ler no versículo 27, olha o que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou,
não vou-la dou como o mundo a dá. Agora toma esse conselho para você, meu irmão, minha irmã. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso é para você, meu irmão. Você chegou hoje aqui turbado, preocupado, com medo? Jesus está dizendo, não se turbe, não se preocupe. O que você tem que fazer? Creia. Primeiro versículo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creia também em Deus. Creia. Por que você está tão preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai beber? Jesus diz, trabalhe e deixa que Ele vai te suprir. Vá em frente, estude, trabalhe, Ele vai suprir você. Ele vai cuidar. Ele cuidou dos passarinhos hoje. Por que não vai cuidar de você, que Ele morreu por você na cruz? Você está preocupado com as lutas espirituais, com as perseguições que estão vindo sobre a igreja? Não fique preocupado, não tenha medo, porque a vitória é certa. O nosso capitão, o nosso rei, é o rei do universo, que em breve voltará e vai reunir todos os eleitos. Lembra que ele diz lá no capítulo 17, não perdi nenhum dos que me deste. Ele não vai perder nenhum, irmão. Então você está seguro, você está tranquilo, você está em paz, porque Jesus está cuidando de você. Não fique preocupado nem amedrontado. Creia e experimente a paz de Jesus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: se você ouvir a palavra de Deus, você confiar em Jesus, você vai perceber que a preocupação e que o medo vão ser expulsos do seu coração e você vai experimentar cada vez mais a paz de Jesus. Mas isso é sua responsabilidade, viu? Essa paz não é automática. Essa paz é na medida que eu ouço, que eu dê atenção na palavra, medite nela e creia nela. E diga assim: eu vou descansar, eu vou esperar naquele que tem me prometido. Lembra que Paulo diz: eu sei quem tenho crido, sei que é poderoso para guardar meu tesouro até aquele dia. Por isso que Paulo era um leão, corajoso e cheio de paz. Que Deus nos dê graça para que nós possamos esta noite e o resto de nossas vidas experimentar e crescer na bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, porque pudemos hoje à noite falar um pouco deste assunto tão precioso, tão bendito, tão maravilhoso, que é a paz de Cristo. Oramos e pedimos: ó Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos enche de fé. Senhor, nos enche destas tuas promessas, nos firma nelas. E que nosso coração nesta noite, se chegou aqui preocupado, ou chegou aqui amedrontado, que o nosso coração possa descansar, possa experimentar a paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Abençoa o teu povo, fortaleça nessa paz e nos faz assim também levar a paz do Senhor a esse mundo perdido e nos guarda da falsa paz do mundo, mas que nós possamos levar a este mundo a verdadeira paz, que é de nosso Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o seu nome, ó Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós oramos assim em nome de Jesus e agradecemos.